A graça e a paz do Senhor Jesus. A mentira que os cônjuges vivem. A mentira que aquela pessoa que deixa a família vive. A mentira que eles acreditam, né? E muitos até sabem que vivem uma mentira, mas continuam presos a ela. A palavra do Senhor diz em 1 João 5,19: Sabemos que somos de Deus e que o mundo está sob o poder do maligno. E a Bíblia diz também que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Fala sobre a prática da mentira, quem vive na mentira, quem está opresso pela mentira. E a Bíblia também diz: o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Então, aquela pessoa que sucumbe ao desejo e vai para a prática do pecado, ela se torna inimiga de Deus, pois a palavra também diz que os que são amigos do mundo se tornam amigos do mundo, se tornam inimigos de Deus. Mas de onde vem esse desejo? Essa vontade de fazer as práticas do mundo? Bem, em Tiago diz, no capítulo 1, né, que, lá no versículo 14, que o desejo, a concupiscência que há no coração do homem, ele produz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Sabemos que o desejo está no coração do homem. Mas tudo isso é fomentado e impulsionado pelo mundo, pelo viés ideológico e pelas ideologias, pelas vontades expressas através do mundo. Nós vemos muita movimentação hoje, principalmente pelo entretenimento, que trazem uma mensagem oculta de destruição da família. Por exemplo, aquele filme que foi lançado da Barbie, que tem uma pegada extremamente feminista e submissa, e que vai contra os princípios da palavra, trazendo confusão à cabeça das pessoas. Vi até um relato de uma moça que disse que durante o filme via que o marido estava um pouco desconfortável, o namorado, e decidiu acabar o namoro naquele dia, porque ele era um homem que não entendia o posicionamento das mulheres. O viés ideológico fez com que um namoro longo fosse acabado. Mas nós vemos que os seriados, os desenhos sempre pregam que os homens são bobões, as mulheres são empoderadas, poderosas, elas quem organizam as casas, quem mandam em coisa e tal, e pregam os homens como adúlteros, que só sabem beber e adulterar. Nós sabemos que existe muito isso, mas muito é impulsionado, porque são ideias que ficam gravadas em nossa mente no dia a dia. As novelas sempre têm uma mensagem muito bonita, que é a mensagem do amor, onde pregam que um homem se apaixona por outra mulher e ambos são casados e eles deixam seus casamentos para viver esse amor. E depois está a ex-mulher dele querendo destruir o casamento atual dele. E nós vemos até na internet coisas desse tipo. Mulheres dizendo: olha, meu marido está sendo perseguido por sua ex-mulher. Sua ex-mulher quer acabar meu casamento e destruir minha família. Porque a sociedade hoje prega isso. E, infelizmente, até dentro das igrejas isso está acontecendo muito. O camarada está lá na igreja, olha para uma irmãzinha, começa a flertar com ela, daqui a pouco estão se relacionando, destrói seus casamentos, casam novamente, e quem está errado é quem está buscando a Deus para o conserto do casamento. Já vi até pastores dizendo que se o marido deixar a esposa casar com outra e a esposa for orar para ele voltar, ela está orando errado, pois quer o marido de outra mulher. Com certeza um homem que diz uma coisa dessa é um ignorante. Mas a bem verdade é que aqueles que entram na situação de adultério, eles vivem uma mentira. O casamento dele não é legítimo, a vida dele não é legítima, os sentimentos dele não são legítimos, vivem uma dor, né, maquiada, vivem um sofrimento maquiado, um tormento, por mais que pareçam estar bem, por mais que sorriam para as fotos,
Por mais que nas redes sociais estejam felizes, por mais que tenham aquele sorriso de coringa estampado no rosto, de orelha a orelha, na verdade aquilo é uma mentira. Irmãos, o que precisamos entender é que existe uma realidade dentro da palavra e diz que não há felicidade no pecado. Mas também nós temos dados científicos, dados estatísticos, nos inúmeros casamentos restaurados, porque são muitos casamentos restaurados. Muitos casamentos restaurados dentro dos canais, casamentos que nós não temos conhecimento, que quando as pessoas que são restauradas vão relatar sua vida, dizem que vivia, por mais que anestesiados pelo prazer do pecado, do sexo, da farra, viviam infelicidade. Imagine uma mulher que acaba perdendo seu casamento, deixou seu casamento, e eu nem vou falar sobre uma mulher que deixou seu casamento feliz e próspero. Uma mulher que tinha um casamento conturbado, cheio de problemas. E essa mulher se envolve com outro homem. E daí ela passa a mudar a conduta dela, a vestimenta, os pensamentos, e os filhos começam a ficar entristecidos, a família começa a reclamar, mas ela continua naquela insistência. E ela viu que por aquele relacionamento ela perdeu o afeto da família, dos filhos e muitas outras coisas, sem contar que está distante de Deus. Falo só sobre das questões humanas. Está longe de Deus. Mas a família e os filhos já não têm o mesmo relacionamento com ela. E experiências que ela tinha antes, como viajar com a família, ter momentos íntimos com a família, não tem mais. Para viver aquela experiência, aquele relacionamento, aquele amor. Pois a palavra do Senhor diz que não tem amor, pois só existe amor onde o Espírito Santo está envolvido. Como diz em Gálatas 5, os frutos do Espírito, um deles, né, dentro, aliás, o fruto do Espírito é amor, e dentro dele tem suas variações. A grande questão que nós temos que entender é que eles estão naquela situação, submissos àquilo, pois estão presos pelo pecado. E não há felicidade ali. Mas eles estão cada dia mais regurgitando aquela imundice. Mas estão tentando aquilo. Porque se iludem que devem se manter naquela situação. Por causa do orgulho que não quer voltar atrás, não quer retroceder. Por causa da prisão com aquela pessoa. Por causa dos compromissos e enlaces que fez. Mas vive uma vida atordoada. Contendas constantes, brigas, discussões. E se essa pessoa olhar direito, não tinha aquele nível de contendas com seu relacionamento anterior, com seu casamento legítimo. Então pode-se perceber que aquilo é uma mentira, é uma fraude, um adultério, porque adulterar é você perverter o que é original. A grande verdade é que isso acontece diariamente entre homens e mulheres. Um homem que deixa sua família, deixa sua esposa e filhos, se relacionando com outra mulher, no início é tudo uma maravilha. Vai a festas, a shows, bebedeira, conhece novas pessoas, recebe elogios e coisa e tal, e ela é uma pessoa agradável, as pessoas começam a elogiar, só que começa a cair a ficha. E a realidade começa a aparecer, porque de acordo com que o tempo passa, vão se tendo as discussões, o bate-bocas, e do que valeu aquele homem viver uma nova vida, abrir mão dos seus filhos, da sua família, passou a ser repreendido pelos parentes e começou a ver que trocou muita coisa por nada. Essa é a realidade. Eu sei que haverão muitas pessoas dizendo, mas meu cônjuge está muito feliz e a família apoia totalmente ele. Bem, sempre tem apoio no início. E dependendo do estado que a família esteja, se é a família do seu cônjuge são pessoas desestruturadas, eles estão um pouco se lixando. Pois não existe amor para com aquele, então tanto faz como tanto fez o que ele está fazendo. Mas um padrão normal de uma família normal, equilibrada, eles podem até apoiar inicialmente. Mas logo, logo vão perceber que tem coisa errada. Algumas pessoas até acham normal um homem sair do casamento e viver
namorando uma, namorando outra, namorando outra, e às vezes, na sua vã ignorância, diz, uma hora ele vai arrumar uma pessoa fixa, mas não consegue entender que cada dia que ele passa trocando de parceiro, mais solitário fica, mais desfragmentado fica, mais, né, ruim fica a situação dele. Ele vai fragmentando sua alma, ele vai fragmentando sua personalidade e ele vai ficando desacreditado do mundo e da família. A grande questão é que eles criam uma ilusão tão perfeita no início de que estão felizes porque estão fazendo o que querem, estão vivendo uma nova etapa de sua vida, mas no fundo, quando eles param para refletir, percebem que tem algo errado dentro de si. E eles percebem que tem que consertar isso. É uma necessidade muito grande de consertar. Não sabem como fazer, não sabem a quem recorrer, e cada dia mais se afundam naquela situação. A mentira começa a cair porque aqueles que foram abandonados começam a orar e na medida em que vão orando, vão clamando, vão buscando, vão, né, aprofundando com Deus sua intimidade, nesse mesmo instante, a realidade deles que estão do outro lado começa a mudar. É bem verdade, irmãos, que no início parece que não tem jeito. Parece que é impossível. Mas de acordo com o que se busca e se clama, Deus muda aquela realidade. O que precisamos entender é que Deus não quer que eles vivam aquela vida de pecado e perversão. E por isso mesmo Deus muda essa situação. Deus muda essa realidade e Deus muda essa vida que eles têm, de acordo com o que oramos e buscamos. Porque o intuito de Deus é sempre acabar com o mal e resgatar o homem, pois foi para isso que Cristo veio. Mas essa mentira que é tão grande, que permeia a vida dos cônjuges que foram embora, corrói a alma deles. E na medida em que oramos, cada dia mais, essa corrosão vai ficando forte, vai ficando mais pesada. E eles acabam não suportando e saindo dessa vida de mentira. Satanás engana eles, como um dia nos enganou. Porém, quando o Espírito Santo vem, ele lança luz sobre aquilo, sobre aquela situação e trazendo à tona uma verdade poderosa. A verdade que vai converter e transformar todos. O que precisamos entender é que essa batalha depende de nós, depende do nosso esforço, da nossa busca e da nossa entrega. Por isso é tão importante nós buscarmos para que eles sejam libertos. É uma mentira poderosa, um sofisma. Parece uma verdade, tem tons de verdade, aparência de verdade, formato de verdade, mas é uma mentira. E toda mentira será revelada. Basta que a gente se entregue e ore e busque por isso. Amém? Que o Senhor te abençoe e conceda o desejo do teu coração, em nome de Jesus.